Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, nós chegamos até aqui, não é? Nos perdemos no meio do caminho. Eu não sabia o endereço, e os irmãos me indicaram ali o local da igreja, não é? Eu me sinto muito feliz de chegar até aqui, não é? E encontrar muitos pregadores aqui no altar, e eu não posso começar a pregar antes de agradecer a quem me convidou, me permitiu eu falar um pouquinho de tempo aqui da palavra de Deus, que é o Fabrício, né? Cadê ele? É este varão aqui, né? Pastor Luiz Lima, pastor presidente desse ministério, e tantos outros pregadores que eu já tenho visto, não é? E é uma bênção, eu já cheguei ali, eu já comecei a sentir, né? Que Deus abençoe as vossas vidas, os pregadores que já pregaram e que depois vão pregar também, né? Uma coisa eu tenho dentro do meu coração, que aqui ninguém é melhor do que ninguém. Eu estou vestido desse jeito aqui, irmão, você está olhando assim, imaginando até que eu sou teólogo, né? Esse anelzão no dedo, esse sapato bico fino, mas não. Eu sou um mero obreiro e levo a palavra do Senhor para os corações sedentos, seja onde for. E assim como Deus usou aqui o irmão, eu espero que Deus continue usando ainda mais. Se tivesse mais 500.000 de pregadores assim como ele, aqui em Tomé Açu e outros lugares, seria uma bênção, não é? Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, a vida de cada um. O irmão que veio comigo, irmão Emerson, ele é o meu gerente lá de Tomé Açu. Nós trabalhamos no açougue, dou dias lá, e ele é o meu gerente, e hoje ele foi também o meu motorista para me trazer até aqui para falar a palavra de Deus aos meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um, da esposa do pastor Luiz Lima, da irmã Maria, e eu conheço eles, já havia conhecido eles já, né? E tenho assistido as suas pregações aí nas igrejas que eu tenho visto pela internet. Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos. Eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia, vocês já estão afiados, eu sei, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Eu vou ter que ser bem objetivo, né? O tempo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, e o versículo é o de número 13. Versículo de número 13, apenas os 2 versículos do começo do texto, tá bom? Que Deus continue abençoando esta igreja, a vida de cada um dos irmãos que vieram aqui. Isso é uma grande festa para o reino de Deus. A gente está se alegrando aqui, mas está sendo registrado no universo e em todo o lugar e até mesmo na eternidade, esse momento em que nós estamos louvando, adorando ao Senhor. É um culto de adoração a Deus, não podemos esquecer disso jamais, tá bom, meus irmãos? Quantos encontraram Lucas, capítulo 24, versículo de número 13, diz amém. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Amém? Não vou mais ler. Podeis tomar o assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Tomara que eu não passe do tempo aqui. Os irmãos ficam aqui, tá? Amém? Meus irmãos, nós todos sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele tinha um propósito muito forte, e este propósito, ele lhe cabia em seu coração, com todo o desejo de salvar a humanidade, porque nenhum outro Deus e nenhum outro ser teve a coragem que ele teve de
pôr uma coroa em sua cabeça e carregar uma cruz pesada sobre os seus ombros. No Getsêmani, Jesus foi para aquele monte pela última vez com seus 3 discípulos mais íntimos, que eram Pedro, Tiago e João. Esses discípulos eram íntimos de Jesus no momento da oração, e Jesus os levou. Mas quando Jesus chegou no monte Getsêmani, deixou os 3 em um certo local, e a Bíblia diz que ele se distanciou com um tiro de pedra, ou 1 quilômetro, porque ele gostava de orar sozinho, ele gostava de se destacar, se esconder e orar e falar com o Pai. Os irmãos conhecem essa história. Ele se distanciou para orar, e quando ele chegou neste local, a Bíblia diz que ele dobrou os seus joelhos e começou a falar com o Pai em estado de tristeza e angústia dentro do peito, e muito nervoso, assim como cada um que tomou este microfone para pregar e esteve nervoso. Ele também esteve naquele dia nervoso, porque ele já sabia o que iria acontecer depois, ele já sabia o que ele iria enfrentar depois. Era ansiedade, era pressão e tudo mais, e ele começou a orar. Os irmãos que conhecem o texto sabem que o suor dele se transformou em sangue, de tanta agonia que ele estava naquele dia, de tanto nervosismo. Diz a Bíblia que ele começou a suar sangue e orar ao Pai e dizer: Pai, que seja feita a tua vontade, porventura passa de mim este cálice, mas porventura seja feita a tua vontade, porque ele já sabia de tudo. Ele termina a oração, ele volta até onde os discípulos estavam, e ele toma um susto quando ele chega onde os 3 estavam, porque eles não estavam orando, eles não estavam pedindo para o Pai para que pudesse dar força ao Senhor Jesus. Ele estava orando. Quando Jesus voltou e o encontrou dormindo, Jesus foi logo em Pedro, que era o líder do grupo. Ô Pedro, tu não pudestes vigiar nem por 1 minuto, ou nem pelo menos 1 hora, Pedro? Eles não gostavam da oração. Aqui eu vou ter que dar uma aplicada no teu coração. Eles não gostavam da oração, eles gostavam de cantar, eles gostavam de pregar, mas a oração para eles era chata demais. Eles não gostavam de orar, e eles olhavam para a vida de Jesus e via Jesus orando em todo o tempo. A vida de Jesus em todo o tempo era de oração, porque ele sabia que o que ele estava enfrentando era uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual não é uma guerra material, não é uma guerra natural. Eles estavam enfrentando isso, ele estava. E ele precisava que os de seus discípulos aprendessem o amor à oração, o desejo pela oração, para que quando ele fosse, eles tivessem esse desejo, essa vontade. Porque eu vos digo nesta noite, que você nunca irá conseguir, nunca irá conquistar algo do céu, se não for por meio da oração. Você nunca vai conseguir conquistar algum objetivo ou algum destravamento espiritual, se primeiro você não dobrar o joelho e orar. Não dobrar os joelhos e ralar eles, e pedir, pagar o preço, é melhor dizendo, dobrar os joelhos e falar com o Pai, porque é difícil hoje, no século que nós estamos e no tempo que nós estamos vivendo, é difícil a gente ver uma igreja com desejo de orar. Você pode ver gente indo cultuar. Ontem o meu pastor falou lá na igreja, tem gente que vem para o culto para cultuar, e tem gente que vem para o culto. É muito diferente, porque quem vem cultuar, a adoração ela não cessa, o louvor ele não cessa, o desejo e a sede de ouvir a palavra não cessa. Mas aquele que vem para o culto, ele não abre a boca e adora. Aquele que vem para o culto, ele fica calado, prestando atenção naquilo
naquilo que o pregador vai errar, na frase que ele vai dizer, que é para quando ele errar, ele chega lá fora depois do culto, puxar o paletó do pregador e dizer: tu errou na exegese, tu errou na aplicação, tu errou nisso, tu errou naquilo, tu errou e tal, tu errou nisso. A igreja que eu conheço, a igreja de Forquilha, aqui é diferente. A igreja do pastor Luiz Lima dirige, ela é diferente, é uma eita. Os meus irmãos queridos sabem que a oração, ela é a ponte que liga a terra com o céu. E enquanto você ora, enquanto você adora a Deus, quando a Bíblia diz que quando você adora na terra, a tua adoração entra no céu. E sabe o que o Todo-Poderoso faz? Ele se levanta do trono e olha para o Salmo 113. Ele se inclina para olhar os céus e a terra. Para quê? Para olhar o culto, para olhar a adoração, e chega até bradar em trovões e relâmpagos, e chegar a dizer: a minha igreja está adorando e glorificando o meu nome. Mas fica aí que o meu tempo é muito pouco, eu vou ser bem objetivo e vou ter que resumir algumas coisas aqui. Diminui um pouquinho. Jesus se decepcionou com eles: Pedro, por que você está orando? Eu vou me distanciar mais um pouco, continue a orar. Ele se distancia e vai para o local que ele estava de novo, e lá ele inicia novamente a outra oração. Quando ele termina de orar, ele volta de novo. Quando ele volta, para surpresa deles, eles estão dormindo de novo. Pedro, levanta, não tem jeito, vocês não aprendem mesmo, levanta. Quando ele levanta, aí chegam os soldados armados, corrente, chega soldado com espada. Ele fala: vamos, que o traidor, ele já chegou no monte. Eu não sei se você vai sentir, mas eu creio que você vai sentir pelo menos o toque do Espírito, porque a mensagem que eu vou falar aqui, ela é forte e ela é tremenda, é a respeito da crucificação dele. Eu já estou emocionado, mas emoção a gente deixa de lado, eu prefiro sentir a unção dele. Aí, Judas chega no monte com os soldados, e Jesus vai ao encontro deles. O monte estava escuro naquele dia. Judas chega pertinho dele e dá um beijo no rosto dele e fala: Rabi. Quando ele dá um beijo no rosto dele, os soldados entendem, porque ele já havia falado com eles: olha, aquele que eu beijar no monte, no rosto, esses vocês prendem ele. Judas chega, cumprimenta ele, Rabi, beija no rosto dele. Aí eles entendem: é esse. Aí eles perguntam: você é Jesus? Ele fala: sou eu, pode prender. Vocês estavam procurando por mim, só liberem a minha galera, só deixem que os meus 3 discípulos vão embora. É comigo o caso, o problema é comigo, é vocês, é comigo que vocês querem, é comigo que vocês querem tratar. Pode me prenderem, pode me levar. Até aqui eu começo a chorar dentro do coração. Que amor é esse? Que amor é esse? Aí eles prendem ele. Quando Pedro vê aquilo, Pedro olha para eles e diz: eu não vou deixar levar não. Pedro saca, como os irmãos conhecem o texto, saca da aljava dele uma espada e toca na orelha daquele homem, corta a orelha do homem, a orelha cai cheia de sangue no chão, na poeira. Olha a atitude de Cristo, de Jesus. Pega a orelha do homem, pega a orelha do homem cheia de sangue, coloca no lugar e cura a orelha do homem volta de novo. Aí Jesus dá uma palavra pastoral para Pedro. Eu digo: Pedro, não é assim, não foi assim que eu te ensinei, Pedro, é mansidão. Sabe o que é que ele estava dizendo, varão, naquele dia? Ele estava dizendo naquele dia, era Mateus 11:38: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu vou repetir para você melhorar o glória.
Vinde a mim todos que estáis cansados. Ele queria que Pedro aprendesse isso, a ser manso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e recebereis ceia. E sabe o que ele estava dizendo para Pedro? Seja manso, Pedro. Pedro, vão te afrontar, seja manso, Pedro. Não precisa tu usar espada, usa a palavra, Pedro. Pregadores, homens de Deus, varões, pregadores, profetas, não precisa você levantar a mão para querer partir para a violência. É só tomar a Bíblia e usar a Bíblia como referência. Faz como mestre, prega a Bíblia sagrada e prega para ele. Tu está me afrontando? Espera aí que eu vou te dar uma palavra da Escritura. Espera aí que eu vou te dar uma palavra. Pega ela e combate o bem contra o mal, porque ele ensina para nós na sua palavra. Combate o bem contra o mal e você vencerá no nome de Jesus. Oh, meu Deus. Com a espada que tu feres, Pedro, ela vai te ferir também. Não precisa disso. Rapidinho. É rápido. Jesus fala isso, os soldados prendem ele. Aí, meus irmãos, levam ele para o cenáculo. Prendem ele e levam ele para o cenáculo. Jesus naquele dia recebeu 3 julgamentos. Eu estou correndo aqui porque o tempo é pouco. Eu não sei nem se já terminou. E aí, varões? 5 minutos? Eu vou correr. Prendem ele e leva ele para o cenáculo. Eu vou ter que dar um pulo lá para o texto que eu li. Prendem ele no cenáculo e fazem 3 julgamentos nele diante de Pilatos, Herodes e todos os anciãos que estavam lá no cenáculo. Para que você chore nesta noite. Jesus, nos 3 julgamentos que ele teve, em todos os 3 ele foi condenado. Um político, um religioso e outro social. Todos os 3 ele foi condenado naquele dia. Para encurtar, Jesus fala, eu sou filho de Deus. Quando ele fala isso, Caifás chega, dá um tapa no rosto dele. Tu tem coragem de blasfemar diante de nós? Aí eu choro, porque eu vi o tapa em espírito que ele tomou. Quando ele dá um tapa no rosto de Jesus, ele disse, já não temos mais algo a acusar. Ele blasfemou. Naquele dia Jesus foi preso por ter blasfemado, e Jesus não blasfemou, ele falou a verdade. Eu sou o filho de Deus, e acabou. Mas eles, religiosos demais, inteligentes demais, sabedores da Torá, a Torá de Moisés, a isso e aquilo, mas o próprio rei, pregador dos pregadores do Evangelho, estava ali ensinando para eles, não é a Torá que vocês têm que decorar, mas sim o Evangelho do amor ao próximo, do amor à viúva, do amor aos paralíticos. Não sejais religiosos, mas sejais amorosos com as almas que estão padecendo. Prendem ele e levam ele para um cepo, amarram as mãos dele num cepo, rasgam as vestes das suas costas e pegam um objeto tipo chicote, dividido em 7 pontas, e em cada ponta tinha pecinhas de chumbo com pedaços de ossos. Aqui você vai ter que te dar glória e chorar. E desferem 39 chibatadas nele. Estou errado, pregador? Estou arrupiado aqui, varão. Oh, Jesus, me cobre com o teu sangue. Oh, Clyde. Oh, glória. 39 chibatadas, e a Bíblia diz que ele não falou nada. Ele foi como ovelha muda. Alguém que tomou uma chicotada na costa fica mudo sem falar um ai? Alguém fica? Ninguém fica. Quando eu era adolescente, o meu pai ficava na porta da minha casa me esperando com um cipó de goiabeira na mão, e eu fazia besteira na rua. Quando eu ia para chegar em casa, ele falava, passa por aqui. Papai, ó o braço enorme, ele pegava aquele cipó e passa. E eu, na hora que eu passava da costa nua
da cintura para baixo, ele pegava o cipózão e plá na minha costa. Aí eu entrava para casa, passava a mão, mamãe vinha, passava remédio, dizia: meu filho, passou? Eu digo: passou. Agora 39 chibatadas, querido, com ossos, com chumbo na ponta, eu não suporto, eu não aguento. Mas para a derrota do inferno, para que Satanás tome um chutão no traseiro nesta noite, Jesus suportou 39 chibatadas naquele dia. Por causa de quem, pregador? Por causa de mim, por causa de você, por causa do pastor Luiz Lima, por causa dos pregadores, por causa de nós. Quem acredita nisso, dá a maior glória que você é capaz de dar. Se tu crê nisso, varoa, se tu crê nisso, varão, abre a boca para adorar. Oh, para finalizar, 39 chibatadas, ele sai dali, vai para a Via Dolorosa, 6 metros, 600 metros é o caminho da Via Dolorosa. O rapaz chega, aquele homem chega, o bárbaro chega, está aqui a cruz, pode trazer. Jesus olha e fala: pode trazer, põe aqui no meu ombro. Pá. Coroa cruz nos ombros, coroa de espinho. Jesus, tu aguenta? Pode trazer, coloca aqui. Ele pega a coroa de espinho na cabeça dele e o sangue desce, suor quente, suor nos olhos. E ele, quem era que ia ajudar ele? Os discípulos foram embora, deixaram ele. Quem ia limpar o rosto dele? Ninguém. Agora vai, Jesus. E ele pega aquela cruz, meus irmãos. Flávio Joséfo diz que ele parou 14 vezes com a cruz. Eu imagino isso aqui, ele colocou a cruz pesada no ombro e caía com a cruzona pesada no chão. Aí ele lembrava da igreja Cia de Seta aqui na forquilha, ele pegava a cruz de novo e continuava o percurso. Lá na frente caía de novo, levantava de novo. E ele olhava para as igrejas no Brasil, ele olhava para a Gunaving e Daniel Berg chegando em Belém, ele olhava para a igreja no mundo inteiro e dizia: eu não vou desistir. Em 14 paradas ele não desistiu. E por que que você, na primeira prova, na primeira luta, na primeira tribulação, você quer parar, você quer desistir de cantar, você não quer pregar mais? Ei, Jesus manda eu te dizer nesta noite: não para, não para, não para, não desiste. Toma a tua cruz, toma a tua cruz e continua a caminhada, continua o pescoço, porque lá na frente Jesus vai te entregar o teu galardão. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Isso, fica. Eu sei que você já está sentindo a graça. Meu Deus, que é isso, gente? Aí, aí ele passa por tudo aquilo, enfrenta tudo aquilo. Aí quando chega, todo mundo não acredita, levam ele para o túmulo. Lá no túmulo, Maria Madalena e Maria chegam lá. E quando elas chegam lá, a porta estava aberta, a porta do sepulcro, a pedra não estava mais. Quando elas olharam, roubaram o corpo. Não roubaram. Os anjos olharam e disseram: ele não está morto, ele está vivo. Avisem os outros: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Se tu crê nisso, dá glória a Deus, porque ele está vivo. Aí ele aparece, sabe aonde? No versículo 13 do capítulo 24 de Lucas, ele aparece como viajante no lugar dos 2 discípulos lá. Oh, por que vocês estão assim? Ah, Jesus. Depois leia o texto, acabou o tempo. Eu vou orar pelos irmãos. Levante sua mão. Levante. Oh, meu Deus. Espírito Santo do Senhor, o labarai. Abençoa teu povo nesta noite, Jesus. Que esta festa seja uma bênção hoje, amanhã e depois da manhã.
Meu Deus, que estes corações recebam, meu Senhor, a mensagem poderosa, que eles continuem crendo, meu Deus, que eles continuem chorando, que eles entendem, Senhor, que a cruz ela é verdadeira, que o teu sangue, Senhor, foi fácil naquele dia, para que nós pudéssemos estar aqui. Meu Deus, abençoa a tua igreja, meu Deus, continua usando os pregadores, os profetas, continua na vida deles, meu Pai, assim, Deus, eu te peço nesta noite, continua com cada um de nós dentro dos nossos corações, porque nós necessitamos da tua poderosa presença. Quem crê nisso, levante a mão e dá 3 glória a Deus, bem gostoso, porque Jesus merece e Ele está aqui dentro. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.